Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, agora versão 2024. Bom dia, Isis! Estamos de volta hoje, dia 2 de janeiro de 2024. Bom dia, Mauro! Como é que foram no final de ano? Tudo certo? Estamos iniciando o ano. Bom ano para vocês aí, gente. Ó, os fiéis aí, a Isis, o Mauro, a Ana Tereza, não adianta, né? Galera do Dharma. E aí, como é que foram? Cada um num lugar do planeta aí. Foi lindo. Feliz ano novo para vocês, um bom ano para nós, um bom ano para a gente começar bem esse ano. Bom dia, Ângela. Esse é o Vitor Clay, ele é um fofo, né? Com a música do Samuel Rosa, que é outro excelente músico, compositor. Bom dia, Natalina. Eu mirei a lua. Deixa eu querer voar. Todos nós vamos voar esse ano aí. Um bom ano para todo mundo. Bom dia, Ana Paula. Vitor Clay e Samuel. Então vamos lá, gente. Que bom que estão de volta aí. Começando o Dharma. Hoje é dia 2, terça-feira. Bom dia, Kátia. E aí? Ia te avisar ontem. Ó, amanhã tem Dharma. Mas aí, ainda bem que tu lembrou. Foi bom, né? Nosso final de ano juntos. Que espetáculo. Lugar bacana. A Ângela escreveu um excelente ano para todos nós. Teremos sim. Então é isso, vamos começar o Dharma. A ideia é terminar esse livro. Bom dia, Stanley. Terminar esse livro agora em janeiro, a gente deve terminar. Aí a gente faz uma pausa e começa outro. E vamos vendo. Bom dia, Deni. E o ano é isso, o ano a gente vai fazer Bom Dia Conceição, o ano a gente vai fazer dele o que a gente puder fazer, né? Mas a gente pode ter um pouquinho de esforço também. Eu acho que não parar com as nossas contemplações, aquilo que é mais importante para nós, aquilo que tem mais valor para nós, aquilo que é a nossa verdade, aquilo que importa para nós de fato, assim. E a gente tem que ter esse olhar, assim, esse cuidado. Deixa eu ajeitar aqui, né? Então que começamos o ano. A Lógica da Fé, Elizabeth Nanguel, editora Lúcida Letra. E em breve eu já vou dar uma olhadinha no próximo livro. A Ana Paula indicou um, eu vou dar uma olhadinha nele. Não lembro se eu li, acho até que eu li, não lembro. Mas eu vou dar uma olhada. Bora lá então? Alguém quer comentar alguma coisa? Vai aí desejando feliz ano novo e tudo mais. Querem mudar alguma notícia? Só colocar que eu leio. Kátia desejou ali para todo mundo, 2024. Nós paramos aqui na página 132. Você deve lembrar que anteriormente neste livro nós encaramos o desafio de Carl Sagan de fazer uma torta de maçã do zero e não fomos capazes de encontrar uma fonte única para sua criação. Não conseguimos identificar onde a torta da maçã acabava e onde começava o mundo. Por meio do mesmo tipo de investigação, você se dará conta que não apenas a torta de maçã não pode ser feita do zero, o universo também não. Ontem estava auxiliando uma pessoa no final da noite, dando uma orientação. Ela disse, meu final de ano, Natal foi ruim, o Ano Novo também foi difícil com a família, foi difícil isso, aquilo, bom dia, nega. Aí eu disse, mas e como é que foi o ano? O ano foi mais ou menos, tiveram algumas baixas, tiveram algumas partes, né, mais bacanas, mas eu também não dei muita bola, mas tu te relacionou com essas pessoas que tu confraternizou no final do ano? Não muito, mas e como é que tu quer que tenha um final de ano bom? Aí eu me lembrei dessa coisa, dessa interligação, assim, né? Também tô com saudade, nega. E aí essa coisa da interligação, assim, que isso também está na forma como a gente vai levando a interdependência, ela está nesse cuidado também
Ele não é só uma interligação, interdependência entre os outros, nesse sentido, mas uma interdependência dos meus costumes, hábitos, padrões e dos meus condicionamentos. Se eu não mudar o meu condicionamento, se eu não realizar um período de afeto e de cuidado durante o ano com as pessoas e comigo, e não forçado para ter um final de ano bom, não é isso. É da gente ter esse cuidado de ir semeando, de ir curtindo. O final do ano é uma colheita. É uma colheita social, é uma colheita cultural. É como a horta, né, que eu sempre falo. Então a gente tem que ter esse cuidado. É como tu criar um filho. Eu, como tenho 3 filhos, tenho propriedade para falar isso, né? Nós temos 3 filhos, de 35, 27 e 25, mais ou menos, por aí. E a adolescência, quando as pessoas dizem, mas a adolescência do filho é a pior fase, não sei o quê, mas a adolescência depende da infância. Como é que tu criou na infância? Que valores tu deu para o teu filho? É claro que pode ter alguma coisa ou outra que vai surgir, mas também a culpa é tua e os méritos são teus também. Então, quando a gente diz, o adolescente é problemático, meu filho é um problema, sim, mas e como é que foi a infância dele? Como é que tu cuidou ele na infância? Como é que houve a relação? Tudo é uma relação. Então, a mesma coisa para o ano. Então, essa orientação que eu dei ontem à noite, final de feriado, mas procura ter cuidado com o ano, né? Vai semeando o teu ano. Comecem hoje a semear esse ano. E aí a interdependência que ela está falando aqui, né, por meio que a gente pode investigar, eu investigo o meu ano, no final do ano eu digo, tá tudo bem, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E é isso, gente. Não é diferente. É a mesma coisa para educar filho, é a mesma coisa para relações amorosas, é a mesma coisa para um trabalho, é a mesma coisa para tudo. Eu gostaria de explicar por que a investigação da fé é importante para mim, relacionando-a ao eternalismo. Admito que tenho interesse pessoal aqui. Eu estou preocupada com a pureza e a autenticidade da sabedoria do Buda, que não está imune à nossa inclinação humana em direção à certeza e ao dogma. Eu gostaria de fazer minha pequena parte, protegendo a genialidade dessa tradição da traiçoeira tendência que todos nós temos de nos fecharmos em conclusões definitivas. Além disso, eu gostaria de honrar o espírito e a intenção original de todas as linhagens de sabedoria do mundo, que antes de terem sido concretadas dentro de sistemas de crenças, emergiram de experiências humanas de fascínio e de graça. Então o que ela está querendo dizer aqui? Antes das coisas se transformarem numa crença, antes de transformarem num sistema completamente abotoado, encaixotado, do sistema que os homens vão criando, em todas as linhas espirituais, o budismo, o espiritismo, a Umbanda, tudo, né, o catolicismo, todas elas têm um sistema em que tem muita coisa, tem muito ritual, tem muita coisa envolvida que não tem nada a ver com o ensinamento. O Buda não ensinou nada disso que a gente tem nos centros budistas hoje. Que me perdoem os budistas de plantão, aí, os monges que leem, que ouvem o meu Dharma, que ouvem o nosso Dharma. Sei que tem muitos monges que costumam ouvir os preceitados também, mas não tem nada a ver. Isso não é o budismo. Isso são os mecanismos que nós encontramos para levar, mas não é. Isso atrapalha bastante. É importante, mas atrapalha. Então o que ela está querendo dizer aqui? Emergiram das experiências humanas de fascínio e de graça. Então tu vai para um retiro, ou tu olha vai para um templo, qualquer coisa, e tem tanta coisa, tem tanta parafernália, tem tanto ritual, tem tanta coisa para acontecer antes do ensinamento, que o ensinamento se perde. Aí vão dizer, não, mas isso é um caminho para o ensinamento. Mas não é ensinamento. É um dedo apontando para a lua. Não é um ensinamento. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então emergiram de experiências humanas. Então foi a partir de uma prática do Buda. A prática do Buda, a prática de Jesus, a prática desses grandes mestres, assim, que conseguiram investigar a natureza humana de fascínio e de graça, né? Então eles olharam para sua mente e se fascinaram com o que viram. Se fascinaram. Como nós, seres humanos, somos muito falhos e precisamos de muitos GPS, ao longo das gerações, né, das linhagens budistas, foram criados vários rituais para a gente manter no caminho. Só que muita gente fica apreciando o caminho e não chega no final. A gente fica ali apreciando o ritual, os mantras, fica todo dia recitando os mantras, fica todo dia fazendo tal coisa.
E aí? Mas isso é o caminho, é um GPS, não é o final. Bom dia, Marina. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E aí a gente perde esse fascínio e a graça. Por essa razão é importante explorar o eternalismo, diz ela. Eternalismo, que também pode ser chamado de realismo ou essencialismo, não se refere a uma ideologia, tradição filosófica ou religião específicas, mas, ao contrário, origina-se no desejo humano de busca por verdade, segurança e respostas para as duras e misteriosas perguntas que temos a respeito da realidade. Nossa busca por conhecimento e paz interior reflete a nobreza e a beleza da curiosidade humana. O problema, conhecido por eternalismo, quando nos referimos aos ensinamentos budistas, começa com a busca por algo real ou por uma essência. Isso cria problemas porque tal busca não está de acordo com a natureza do surgimento dependente. Não podemos encontrar verdades últimas no mundo das relações. Bom dia, Silvia. Tudo bem? Que bom que está de volta. Olha o que ela diz. Não podemos encontrar verdades últimas no mundo das relações, porém, precisamos das relações para encontrar as verdades últimas. Ela não diz isso, eu estou dizendo. Ela diz, nós não podemos encontrar verdades últimas no mundo das relações, certo? Então tu está te relacionando com as pessoas, tu está tentando colocar em prática os ensinamentos, está colocando em prática a tua meditação, né? Final de ano é o momento é a prova final, é a maratona, é São Silvestre, é a hora que tu te dedica a colocar em prática as tuas meditações. Porém, eu vou acrescentar uma coisa aqui que não está na frase da Lama. Não podemos encontrar verdades últimas no mundo das relações, porém, as verdades últimas são encontradas nas relações. Essa é a minha parte. Por quê? Porque se eu me afastar do mundo, eu não consigo roçar o mundo, roçar nas arestas do mundo e permitir que os meus condicionamentos surjam para eu olhar para eles. Porque é o processo de investigação. Isso é Vipassana. Vipassana é olhar as coisas como elas são. Mas tu aprende a olhar através de uma prática de meditação e tu aprende a olhar para o mundo também. Tu aprende a olhar para o mundo e ver que as coisas não são aquilo que estão se apresentando. Ela vai dizer aqui, fixar-se a verdades ideológicas enfraquece nossa habilidade de agir com fé. Então eu preciso me relacionar. Quando eu começo a me relacionar, eu começo a olhar para mim. Agora, mas eu me relaciono bastante e isso não acontece. Claro, porque tu está mantendo tuas identidades fixas. Eu não gosto disso. Chega no final do ano, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ao invés de olhar esse não gosto, olha para ti dizendo isso, olha para ti surgindo esse que não gosta, essa que não gosta. Já é o começo da prática. Como é que aquilo surgiu? Por que não gosta? Por que isso surge? De onde surge? Como veio? Que gatilho despertou? Foi um cheiro? Foi um gosto? Foi um som? O que despertou? Né? O budismo não vai levar para essa parte da terapia em que tu vai querer saber os motivos. Tu só vai querer saber como isso despertou. Aí tu olha para aquilo. Tu vai vendo aquilo. Tu vai vendo aquilo sendo criado pela mente. Só que aquilo não existe mais. Porque aquilo, quando surgiu numa época, quando tu era criança, quando tu era adolescente, quando tu era mais novo. Não importa. Aquele momento é outro. Mas tu continua agindo da mesma maneira. Aí as relações servem para isso. Para justamente despertar as verdades. E aí quando eu olhar para aquilo e conseguir dissolver tudo isso que está acontecendo, eu começo a revelar a mim mesmo. A meditação e a prática investigativa é um revelar-se a si. É isso que a gente tem que fazer. Então, se o teu final de ano, querida amiga, querido amigo, chegue mais perto deste seu relator do Dharma, se você teve um final de ano estressante, em que você se incomodou com a família, em que você se incomodou com os amigos, em que qualquer coisa tenha surgido, desculpe dizer, mas a culpa é somente sua. Não é dos teus amigos, não é da tua família, não é de ninguém, somente sua. Por que, gente, somente da gente? Porque enquanto eu olhar para aquilo e tentar solidificar, aquilo vai continuar existindo. E a minha ideia, a nossa ideia de meditação, para quem é praticante de meditação, é dissolver isso. Tá certo? Vamos bater nessa tecla até que isso fique claro.
Na tradição de Pratitya Samuttipada, então, que é a originação dependente, os textos descrevem a gênese da nossa confusão, olha aí, como vinda de nossa inabilidade de suportar ou admitir a plenitude da natureza da contingência infinita. Essa compreensão equivocada provê uma plataforma para a verdade. A verdade serve de terra firme para a crença. A crença apoia a certeza e, a partir daí, gera um ciclo de fundamentalismo, medo e confusão. Então, admitir a plenitude da natureza da contingência infinita. A gente olha para a natureza, o Buda fez isso, né? Ele olhou para a natureza da sua própria mente e viu o quanto ela era ilimitada, né? E aí ele olha para aquilo e diz, como seres humanos, essa é a frase do Buda, como seres humanos com uma mente tão ilimitada podem agir de forma tão limitada? Ele mesmo, ele disse, como que eu posso agir de forma tão limitada dentro de uma natureza, de uma plenitude em que as coisas não são sólidas, que as coisas não estão agarradas a nada? Aí ele desperta. Bom dia, Eliana. É um troço muito doido, né? Tu conseguir se desprender de tudo isso. Mas não adianta. Basta um cheiro, basta um toque, basta uma palavra e surge. Você pode pensar no fundamentalismo como extremismo religioso, mas ele não está necessariamente ligado à religião. O fundamentalismo surge da suposição de que as coisas existem intrinsecamente da maneira como aparecem para você. E isso impede qualquer possibilidade de aprendizado genuíno e comunicação clara. Como todos nós tão bem sabemos, a convicção extrema se expressa em escala global. Quanto mais o fundamentalismo cresce e se intensifica pelo mundo, mais importante se torna a fé. Não podemos nos unir em torno daquilo que temos em comum enquanto espécie, que basicamente é o fato de que nós não sabemos, nós não somos capazes de encontrar uma fonte singular de criação ou uma verdade definitiva para defender. A fé oferece uma prática de humildade, que serve como refúgio crucial da confusão do fundamentalismo e da dúvida, e dos infinitos modos que eles influenciam as ações humanas comumente causando danos. Então a gente tem que olhar para isso, tem que olhar para todas as crenças, despila dessas vestes artificiosas assim que elas vão criando, olha para as crenças, olha para todos os sistemas que vocês estão acompanhando, seja o budismo, seja o espiritismo, seja o que for. Né? Nesse caso aqui o Buda, né? o Dharma do Buda. Né? E dispam isso. Tirem todas as suas vestes. Tem vários momentos que a gente pode fazer isso. Primeiro, só que tem uma coisa, né, gente? Isso eu aprendi com um professor meu de arquitetura, né? Silvio Arnoldo Dick Jansen, um judeu maravilhoso, tinha um conhecimento absurdo, assim, insano, falava diversas línguas. Silvio Arnoldo Dick Jansen. Aí nós numa das discussões, assim, enfim, época de faculdade, ele disse, até para negar tu tem que conhecer. Então primeiro ele fez uma longa, eu fiz um comentário no projeto e ele mandou uma carta que eu tenho guardado até hoje, escrita em papel vegetal, à mão, ele escreveu à mão, assim, tenho guardado, eu vou emoldurar aquela carta, porque é uma resposta que eu uso para a vida toda eu li aquela resposta daquela discussão da arquitetura, na época de faculdade já era inquiridor, assim, e eu escrevia na prancha, eu ia fazendo projeto, e a prancha é a folha, né, de projeto. E eu escrevendo, isso e aquilo, uma prancha memorial, assim, falando sobre todas as minhas ideias que estava tendo do projeto. E isso é tão importante quanto o projeto, quanto o desenho. E ele, ao invés de questionar aquilo, ele escreveu, então, uma cartilha, assim, justamente ele chamou de cartilha. E ele disse, para negar tu tem que conhecer. E eu estava negando algumas coisas da arquitetura clássica. Né? E ele disse, mas para negar, Jefferson, precisa conhecer primeiro. Ele não pegou e disse, tu não sabe nada, tu não sabe isso. Não, ele entendeu que eu estava querendo entender aquilo, que eu queria negar aquele sistema. Isso está valendo para o Dharma aqui, gente. Coloque agora, façam a sua analogia. E ele disse, tu precisa ter conhecimento. Tu precisa estudar isso, isso, isso. E o que eu fui fazer? Fui estudar. Muito, absurdamente, insanamente. Fui estudar, então eu vou tentar estudar para negar. Depois que eu estudei por muitos anos, aí eu neguei. Algumas coisas eu aceitei,
Outras eu continuei negando. Disse, não, eu realmente acho que isso aqui não faz sentido. Isso aqui faz, eu estava equivocado. Não tinha experiência, não tinha conhecimento, não tinha... Então eu fui atrás disso. E hoje eu uso isso para a prática de budismo. E esse mesmo professor, quando ele terminou a tese de PhD dele, ele me deu os livros, as resenhas deles de estudo, que são 2 calhamaços gigantescos, assim, sei lá, 1.500 páginas, de todas as anotações dele, da tese dele, e ele me deu de presente. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente diz assim, mas eu quero negar tal coisa, até mesmo na prática de meditação, eu preciso olhar para mim, e aí tem coisas em mim que eu quero tirar. Olha como tu pode usar isso para todos os universos. Tu pode usar isso numa conversa, tu pode usar isso na prática de meditação, tem coisas que tu não gosta em si, em ti, tem coisas que eu não gosto em mim, daí eu quero arrancar. Eu quero extirpar isso de mim. Mas aquilo, às vezes, quando a gente arranca outras coisas junto. Nem tudo que a gente tem que nos incomoda é ruim. Nem tudo que a gente tem pode ser intenso para alguns, mas intenso pode ser bom para outras coisas. Então a gente tem que olhar. Para negar, para extirpar, eu preciso conhecer. Conhecer não é só olhar. Conhecer é conhecer a verdade de onde aquilo surgiu. De onde surge essa manifestação sua? De onde surge essa forma de se expressar? De onde ela vem? Vem porque eu era assim desde criança, mas de onde vem? É uma forma que teus pais fazem, é uma forma que teus amigos fazem, tua família. Mas quando tu não está com a tua família, ela surge? Ela se manifesta? Então essas maneiras de olhar, assim, então eu sempre me lembro dele, do Silvio Dick Hansen. Aí ele dizia, para negar a gente precisa conhecer. E isso é fundamental para uma vida. Aí porque se a gente começa a negar só por negar, aí surge o fundamentalismo que ela está falando aqui. São crenças baseadas em coisas, em verdades únicas, sem olhar o contexto de Pratitya Samuttipada. Temos que ter cuidado. Alguns amigos próximos, de um jeito... Vocês concordam com isso? Não concordam? Alguns amigos próximos, de um jeito debochado, proclamam que são budistas fundamentalistas. Eles dizem isso a partir de sua lealdade apaixonada à sabedoria única dessa tradição de prática. Se ser um budista fundamentalista significa valorizar profundamente os fundamentos da sabedoria budista e apreciar a natureza de Pratitya Samuttipada, então eu também diria que sou uma budista fundamentalista. Mas nós normalmente não usamos esse termo desse modo. Na verdade, não é possível existir um budista fundamentalista, considerando, claro, que você está praticando os ensinamentos budistas de maneira autêntica. Até mesmo fixar-se aos aspectos mais altruístas do caminho do Buda como se fossem corretos, interferem na vitalidade e no espírito da investigação aberta. A investigação aberta não é exclusiva do budismo. Apesar de o Buda tê-la ensinado explicitamente como sendo o espírito e a forma de aproximar-se do caminho, não estamos tratando aqui de um assunto religioso, mas de algo profundamente humano. Se você procurar nos antigos sutras da tradição budista, encontrará nos ensinamentos exemplos dos perigos de se enrijecer a sabedoria em crenças. Isso aconteceu muito na história do budismo. Tem muitos momentos que o budismo ele foi para um lado completamente marginal, à margem do que o Buda ensinou. Em muitas crenças, em muitas linhagens aconteceram isso. Se é que não acontece ainda. Não tenho conhecimento de todas as formas como o budismo é tratado no mundo, mas tem sim. Isso nos mostra que mesmo no tempo do Buda, alguns praticantes dedicados compreenderam equivocadamente o sentido essencial de Pratitya Samuttipada. Um deles foi o primo dele, né? O meu professor conta com frequência a história dos virtuosos monges que ouviram um discurso do Buda e foram introduzidos à vacuidade pela primeira vez. Antes disso, ambos virtuosamente observaram e estudaram as leis do karma, causa e efeito, interdependência e impermanência, e religiosamente honraram seus votos e preceitos. Bom dia, Lu.
Mas, em vez de tomar essas práticas como meios para a liberação, eles se fixaram a elas como verdades definitivas. Quando o Buda falou da natureza vazia de todas as coisas, incluindo karma e interdependência, os monges interpretaram equivocadamente o significado de suas palavras e entenderam que a vacuidade era uma completa extinção de todas as coisas nas quais eles acreditavam. Um deles, que não é monge, mas foi um filósofo que entendeu errado, foi Schopenhauer, que vai trazer o budismo para o ocidente de uma forma completamente equivocada. Nunca leiam a visão budista de Schopenhauer, ou leiam, mas está errado. Totalmente errado. Assim. Ele foi lá, deu uma olhada e é isso aqui, é isso aí. Uma forma totalmente infantil. Consequentemente, conforme se conta na história, eles entraram em choque, tiveram ataques cardíacos e morreram. Conta essa história mesmo no Pico do Junípero, né? Quando o Buda ensina a vacuidade, eles entenderam que a vida era vazia. Entenderam isso da vacuidade? Não é isso. Não é isso. Mas se tu fizer a prática da vacuidade sem um orientador, tu pode cair nesse lugar. É preciso ter um orientador para te mostrar o caminho para sair. Mas tu pode cair nisso. Pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm uma tendência um pouco de fantasiar um pouco, né, por causa desse distúrbio, né, podem criar esses momentos assim de que a vacuidade é vazio mesmo, né, no sentido da palavra, e aí cair nesse desamparo. Bom dia, Ana. A gente termina amanhã, porque senão a gente não vai fazer a prática. Vamos fazer uma prática de estabilização para começar bem o ano? Bem curtinha, só para quem está entrando agora e não conhece. Convite que vocês mandem mensagens para as pessoas para assistirem o Dharma. Vá que conecte. A gente nunca sabe. Se cada um aqui fizer e trouxer um, já tem uma galera. Cabe a nós ampliarmos a rede, não esperar a gente pelo outro. Coloque o corpo numa posição confortável para hoje. Talvez fazendo pequenos movimentos, apenas para ajustar o corpo na postura que vocês escolheram. Se sentir à vontade, fazendo algumas respirações mais profundas. Começando ouvindo tudo à sua volta com clareza, distinguindo os sons que estão ouvindo. Levando atenção ao ato de respirar, o ar entrando e saindo naturalmente, sem precisar mudar. Apenas acompanhando a respiração. E agora, como um ato investigativo, mas sem formas de julgamento, apenas olhando para as coisas, isso é isso. Olhe para as suas atitudes reveladas nesse final de ano, Natal e Ano Novo. Para as suas atitudes, não as dos outros, não as que tentaram desencadear em você, as suas.
Seja responsável pela sua forma de agir no mundo. A responsabilidade é só sua, não é de ninguém mais. Olhe para essas atitudes, sejam quais forem, que você não gostou muito em si, que foram reveladas. Pequenas coisas, sem julgamento, sem sentir-se culpada, culpado, triste. Apenas olhe e diga, isso eu não gostei de ter feito, de ter agido, algum hábito que se repete. Se possível, anote, se tiver alguma forma de anotar aí por perto, ou anote depois, tente lembrar. Pegue algumas atitudes. Assim que as memorizou, lembre de anotar depois para poder ler. E essas atitudes, você faz uma linha na vertical, fazendo uma coluna, e do lado você vai escrever o que desencadeia. Qual é o gatilho? Qual é o start? Às vezes um hábito é desencadeado por um som, por um cheiro, por uma palavra, por um pensamento, por uma memória. O que desencadeia? E na outra coluna, na terceira coluna, você coloque quais são os sentimentos, emoções que surgem. Na hora em que desencadeia. E na quarta coluna você escreve quais são as emoções e sentimentos que eu estou sentindo enquanto penso nisso. Entenderam? Ficou claro? Façam esse exercício. Vocês vão ver a força desse exercício. Não é para resolver nada. É apenas para olhar. Eu estou investigando. Estou reconhecendo. Quem tiver dúvida, me chama aí no direct ou no WhatsApp. Como é que é mesmo isso? Não é para tentar arrumar, ok, gente? Não é terapia. É terapêutico. É diferente. É para só olhar. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toque a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã, quarta-feira.